É preciso nós olharmos para a obra de Deus, para os ministérios e para aquilo que Deus está a fazer, não atentar para a aparência. Porém, hoje nós somos muito levados a atentar para a aparência. Tenha muito cuidado ao desprezar algum ministro, algum homem de Deus. Tenha muita atenção com isso, porque às vezes o que parece não é e o que é pode não parecer. Então, e eu vou aumentar o que está a dizer. É um grande ministro de Deus hoje quem tem um fato, um grande cargo. Exatamente. Muita gente a lhe seguir, ainda que ele esteja errado. Ainda que esteja errado, mas tem um outro aspecto, não é? Hoje o ministro tem um grande carro, tem um bom fato, mas Deus não lhe considerou no hoje. Ele já era um chamado de Deus quando não tinha isso. E podemos falar um bocadinho da nossa história, não é? Nós já tínhamos fome de Deus, já tínhamos anseio pelas coisas espirituais, já tínhamos a confirmação de Deus antes que parecêssemos ser. É perigoso julgar pelo que aparenta, porque até podes perder muito quando não parece. Muito mesmo. Então fica uma chamada de atenção, não é? Muito obrigado mais uma vez, assim que nos acompanha nessa sublime entrevista. Não é a primeira, já tivemos aqui vários homens de Deus e, aliás, aqui não passarão outras pessoas que não têm ligação com Deus. E quando falamos isso, estamos a falar de pessoas que já são convertidas, têm uma caminhada com Deus e têm experiências, têm testemunhos, têm um rasto de acontecimentos para contar, para partilhar e para edificar. Essa é a natureza da Sublime Entrevista e mais uma vez tenho um grande homem de Deus aqui comigo. Alguém que conhecia algures numa rádio, não cristã a rádio, mas o programa em que lhe conhecia era cristão, e hoje vai desenvolvendo um grande trabalho. Não sei se na altura já era pastor, ele vai me dizer. O meu convidado nada mais é do que o grande homem de Deus, Adilson Alexandre. A última vez que lhe vi foi na Cidadela e estava a falar sobre a paixão de rei. Já vamos chegar até lá. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós agradecemos pelo convite, é uma honra imensa estar aqui neste lugar e, antes de mais, ser sincero em fazer considerações abençoadas a esse trabalho magnífico, a qualidade e também a responsabilidade com que esse trabalho vai sendo dirigido é de facto para nos abençoar e louvamos a Deus por isso. É a primeira vez que vem para a Rádio Sublime, espero que seja a primeira de muitas, né? Amém. Vamos começar do último evento em que estivemos juntos, claro, eu a trabalhar, tu também, mas ressaltou-me à vista a sua consideração sobre a perspectiva da Páscoa. Isso o incentivou muito a trazê-lo para a rádio hoje. E eu gostava que aprofundasse um pouco mais o entendimento que tem da paixão do nosso rei. Olha, uma atividade abençoada, inegavelmente, não é? Um marco histórico, e agradecemos a Deus porque a Rádio Sublime esteve lá a registar, não é? Porque Exatamente. Depois o que fica são os registros, não é? Quem esteve lá mergulhou naquela atmosfera abençoada, mas precisamos dos registros e ainda bem que estamos a crescer nisso. Uma atividade abençoada, de facto, e a nossa perspectiva, ela é um bocadinho extensa, não é? É um bocadinho extensa, à medida que o próprio Flash Interview é dinâmico, mas nós tendemos em puxar um bocadinho mais para trás para trazer uma linha de pensamento. E a Paixão do Rei, de facto, é uma estrutura poética e ao mesmo tempo profética para falar da Páscoa. Eu considerei isso na minha avaliação enquanto orava para participar. E olha que existem alguns detalhes que nós devemos ter em consideração, e é a consideração que eu fiz ao olharmos para a Paixão do Rei. Voltando um bocadinho para o rei, temos que falar do reino e a ilustração bíblica. A Bíblia é um livro muito, muito rico em alegorias, em ilustrações. E a Bíblia nos faz ilustrações, simbolismos muito bonitas. Eu olhei para a questão do reino e vemos que Deus traduziu nos reis que governaram o seu povo alguns detalhes do seu reino. Como o reino de Deus é e como o reino de Deus não é.
Para os reis que governaram, guiados pelo seu espírito, mostraram-nos o funcionamento do reino, tal como ele é. Para os reis que governaram sem a presença do seu espírito, Deus mostrou como o reino não deve funcionar, como o reino não é. E recuamos um bocadinho e vemos 3 elementos principais. A história de Deus com o seu povo começa num governo de frente do que depois seriam os reinados. Sabemos que Deus dirigia o seu povo pelos seus ministros unicamente. Os ministros tinham a direção completa, ou seja, faziam o trabalho completo. Era um trabalho espiritual, acima de tudo, sacerdotal, passava a ser um trabalho político e também um trabalho social. Mas o povo, por observar outros lugares em que existiam reis, outras formas de governo, desejaram ter. E eu entendo porque que Deus não tomou essa como uma iniciativa para o seu povo. É que eles já estavam dentro de um reino, já existia um rei, já havia uma preparação. Eles não tinham esse entendimento. Não tinham esse entendimento. Então foram a Deus e clamaram um rei. E eu amo em Deus isso. Deus é um Deus poderoso, sempre eterno, mas é um Deus de compreensão. Desceu à medida da compreensão do seu povo e, ainda que não fosse o seu projeto inicial, cedeu ou concedeu-lhes essa oportunidade de então serem governados por reis homens. E Deus aproveitou este marco para dar lições ao povo e também para instruí-los. E acontece que o primeiro rei foi indicado por Deus, mas foi um rei, por assim dizer, que sai de um clamor. Não é um rei que sai de uma ideia de Deus, não é um rei que sai do coração de Deus inicialmente. Mas um clamor o povo faz, então... É um rei que vem da vontade do povo. Feito esse clamor, aparece um rei de nome Saul e vê que a característica dele é que ele se diferenciava fisicamente de frente das outras pessoas. Ele tinha vantagem física, a sua altura, a sua estatura. Então foi dado ele como um rei de clamor, que é Saul. Depois disso, Saul tem o seu reinado, e nós conhecemos muito bem o processo do reinado de Saul. Já vai chegar aonde quer chegar. Quer dizer que o diferencial de Saul foi o aspecto físico? Sim, o aspecto físico foi o principal aspecto pela qual Saul é apresentado. Aquele cujo ombro ultrapassar a cabeça, esse será o vosso rei. Então estava aí Saul com essa característica, não é? Mas o ponto principal é este: ele é gerado rei por quanto o povo fez um clamor. Depois do seu reinado, Deus intervém de forma diferente. Já não só pelo clamor, agora vai ser reinado atrás de reinado, mas eu vou indicar-vos um rei. Vou dizer as características daquele que pode governar o meu povo. E essa característica é essencialmente espiritual. Eu aqui entendo que toda a liderança devia ser primariamente espiritual. Porque a principal característica que Deus vê em Davi para indicá-lo como rei são os seus aspectos espirituais. E nós vemos no histórico de Davi as considerações que são feitas a respeito do menino, que ele tinha ali uma dinâmica espiritual muito forte, com cânticos espirituais, com hinos, vemos depois traduzidos em salmos. Então Deus viu isso e Davi, considerado o homem segundo o coração de Deus, então esse segundo rei já vem de acordo às características que ele possuía. Deus olhou e disse: é esse que deve ser. Então Davi reinou. Não atentes, Samuel, pela aparência. Exatamente. Como aconteceu antes. Exatamente. E olha aqui, esse é um aspecto e é uma lição que, infelizmente, não querendo fugir do tema, mas fica à vontade. Eu vou aproveitar para fazer uma observação. Infelizmente, nós perdemos essa direção que Deus dá. É preciso nós olharmos para a obra de Deus, para os ministérios e para aquilo que Deus está a fazer, não atentar para a aparência. Porém, hoje, nós somos muito levados a atentar para a aparência. Tenha muito cuidado ao desprezar algum ministro, algum homem de Deus. Tenha muita atenção com isso, porque às vezes o que parece não é e o que é pode não parecer. Então... E eu vou aumentar o que está a dizer. É um grande ministro de Deus hoje, quem tem um fato, um grande carro. Exatamente. Muita gente a lhe seguir, ainda que ele esteja errado. Ainda que esteja errado, mas tem um outro aspecto, não é? Hoje o ministro tem um grande carro, tem um bom fato, mas Deus não lhe considerou no hoje. Ele já era um chamado de Deus quando não tinha isso. E podemos falar um bocadinho da nossa história, não é? Nós já tínhamos fome de Deus, já tínhamos anseio pelas coisas espirituais, já tínhamos a confirmação de Deus antes que parecêssemos ser. É perigoso julgar pelo que aparenta, muito, porque até podes perder muito quando não parece. Muito mesmo. Então fica uma chamada de atenção, não é? Mas Davi é o rei que obedecia às características, ou seja, tinha as qualificações para o trono. Depois vem um terceiro rei que eu considerei um rei de adaptação. Rei de adaptação porque, segundo o que era estipulado, o rei deveria passar o reinado para o seu primogênito. E sempre foi assim.
Mas em Davi nós vemos que aconteceu o inverso, por conta da postura do seu primogênito, e há quem diz que historicamente por uma questão de proteção do menino e também da sua mãe, porque sabemos do relacionamento que Davi teve com Batseba, não é um relacionamento que lhe trouxe problemas, tanto até que o primeiro filho morreu, mas o segundo filho, Davi, já se havia retratado e Deus já havia perdoado, nasce. Não deixa de ser filho feito fora do casamento. Não deixa de ser. Não deixa de ser um rapaz que vem do adultério. Não deixa de ser, mas o que ia acontecer, segundo alguns historiadores, e eu avalio muito vários comentários bíblicos para ter uma perspectiva mais abrangente dos textos, segundo alguns historiadores, estava declarado que se um dos filhos de Davi assumisse o trono, certamente sofreria dano à sua esposa, que não era legítima, e também o menino, por conta de alguns aspectos até mesmo da localização em que ela nasce. Então havia muita coisa envolvida no assunto. Então Davi faz uma espécie de concertação com Deus e atribui o reinado a Salomão, ao invés de outros vários filhos que ele tinha, que legítimos como tal. Então nós estamos a ver aqui um rei por adaptação, mas todo rei por adaptação, tal como Salomão, tem um propósito, ou tinha um objetivo. Mas quando fala de adaptação da parte de Deus ou adaptação da parte de Davi? Foi Davi que fez essa adaptação e Deus permitiu. Esse arranjo, e Deus permitiu. Mas por uma razão, era para evitar um problema maior para o reino. Primeiro que Davi sabia que alguns de seus filhos não estavam aptos para dar continuidade ao seu reinado. E depois adviriam vários problemas. No fundo, Salomão assume o reinado para resolver um problema, ou para evitar um problema. Então, quando nós pegamos essas três... Exatamente. Quando nós pegamos essas três figuras, agora vamos ver que depois, né, ao longo da história de Israel, foram 49 reis, excepto esses que já falamos, incluindo esses que já falamos, estamos a falar de 49 reis. Todos os reis que vieram, de uma ou de outra forma, foram caracterizados um bocadinho à semelhança de Saul, que é o rei porque o povo clamou, de Davi, que é um rei porque Deus olhou e viu legitimidade e viu qualificações para o reinado, ou de Salomão, que é um rei da adaptação. Toda a história de rei de Israel vai bater numa dessas três direções. E é interessante, mas o interessante não é isso, para chegarmos à paixão do rei, que é a questão. O interessante é que Jesus obedece essas três características. Então é um rei completo, porque no coração do povo após a queda há um clamor, a natureza gema, a natureza clama, a realidade toda ficou exposta após a queda do primeiro Adão. Então há um clamor na criação para um reinado, só que diferente do primeiro clamor, que era ilegítimo, esse clamor é legítimo, porque de fato precisava-se de um rei. Então Jesus obedece essa primeira característica que encontramos em Saul, é um rei por clamor. Mas não é só rei por clamor, Deus olhou e viu que era necessário alguém qualificado, diferente de Saul. Saul só foi rei de clamor, mas não era rei de qualificação. Já Jesus, na analogia que estamos aqui a fazer, é rei porque o povo clamou, mas é rei porque Deus também viu que tinha as qualificações. Encontramos em Isaías o clamor: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então era necessário que alguém tivesse as qualificações. Por isso é que depois noutra apresentação bíblica diz o cordeiro que é digno de abrir o livro, de desatar os 7 selos. Quer dizer, tinha as qualificações, merecedor. Então tinha as qualificações. Mas além das qualificações e além do clamor, também um rei de adaptação. Houve uma adaptação feita, ou seja, ele era Deus que se tornou homem. Ele era Deus que se tornou homem, mas a adaptação era necessária para resolver o problema do homem. Deus, Jesus, sendo Deus, torna-se homem para resolver um problema dos homens. Então, encontramos em Jesus essa beleza toda, a plenitude. Isso é só para falar reinado completo. Isso é só para falar de plenitude. Por que isso é importante? Por que fomos tão distantes para falar de uma coisa? Porque se falarmos somente da morte e ressurreição de Jesus, parece uma coisa simples, mas ela está debaixo de um plano em que toda a Bíblia vai convergir nele. Toda a Bíblia vai, de alguma forma, ter detalhes relacionados ao nascimento, e eu falei disso. Usamos 3, eu usaria o número 3. Primeiro, 3 reis, Jesus obedece às 3 características. Depois, falamos de uma coisa muito interessante, que ainda falando sobre 3, Jesus obedece essas características e vemos uma coisa necessária agora, deixa-me pegar aqui. Quando Jesus nasce, e é do nascimento que eu ia falar, quando Jesus nasce, aparece então uma coisa interessante. Magos saem do Oriente e oferecem 3 coisas essenciais para confirmar o reinado: ouro, incenso e mirra.
Se temos 3 reis que caracterizam, apontam o reinado na plenitude de Jesus, temos 3 elementos naturais, mas que no espiritual revelam e confirmam também o reinado de Jesus. Porque para um rei ser rei era necessário ouro para confirmar a riqueza. Rei que é rei tem de ter riqueza, e se alguém tem medo de riqueza e está no reino de Deus, que Deus lhe ajude. Que Deus lhe ajude a ultrapassar isso. Nós ainda não conseguimos passar essa barreira de confundir a humildade com a pobreza. Não, nós temos essa dificuldade e oramos muito para que cada um de nós quebre isso, honestamente falando, porque isso é uma conversa muito honesta. Não começa no povo, às vezes começa até mesmo em alguns ministros. Alguns de nós que ministramos ainda temos esse peso. Esse complexo. Como se a riqueza fosse um elemento do mal, garantindo que vai lhe tirar a espiritualidade ou lhe tirar o relacionamento com Deus. Olha, o pastor Manuel disse algo extremamente forte. Ele libertou-me nesse dia. E foi numa conversa como essa, na Sublime Entrevista. Você pode acompanhar, está mesmo no YouTube, o pastor Henrique Manuel. Ele disse algo extraordinário na esteira do que está a dizer sobre a riqueza. Então, se a riqueza é do diabo e tudo que o diabo quer é nos destruir, então ele não nos dá já dinheiro para nós nos perdermos de uma vez, por quê? Seria interessante, de facto. Então ele nos dava dinheiro a todos para nós já nos perdermos, nos esquecermos de Deus. Afinal, as coisas não são bem assim. Não são. O ouro e a prata são de Deus. E é aqui onde a humildade é chamada, e nós às vezes falamos de humildade. Não vamos fugir, não vamos perder a linha, mas vamos aproveitar para inserir algumas questões, para aproveitarmos bem o tempo. É aqui onde nós falamos um bocadinho sobre humildade com grande responsabilidade, porque confundimos humildade com mansidão. Mansidão é uma coisa, humildade é outra. Humildade é a capacidade de apreendermos, recebermos coisas e aplicarmos sem receio, até mesmo de reconhecer que eu estava errado no meu modo de pensar, na minha perspectiva. Então, vai ser necessário humildade para nos reposicionarmos. Vai ser necessário humildade para algumas pessoas retirarem alguns posts que fizeram e apagar algumas pregações que quase incentivavam a pobreza, né? Esse é o desafio. Esse é o desafio. Aliás, e a humildade eu entendo como um poder, porque exige o que estás a dizer. Às vezes tens que desdizer o que andaste a dizer. Exatamente. Desaprender e assumir que você esteve errado. Exatamente. Então, isso não é para todos. Não. É um grande desafio. Então, vemos aí ouro, depois vemos incenso e mirra. O incenso e mirra, eles não têm grande diferença. Apenas diferenciam-se na sua aplicação. Os dois são elementos que exalam um cheiro agradável. O incenso mais para a coletividade, para o ambiente em que se encontra, e a mirra mais para o individual. Né? E o rei precisava disso. O lugar onde o rei estava ou estiver deve ser um lugar agradável, com um cheiro agradável. Mas o rei em si também tem a sua... É como um perfume caro, não é? Até hoje é a realidade, não é? Quem tem dinheiro nota-se até mesmo pelo perfume. É uma das coisas que se identifica, sim. Né? É uma das coisas que diferencia. E depois aqueles perfumes que a pessoa já foi. Mas ficou. Mas o cheiro permanente. Então, no reinado isso era muito, muito relevante. Talvez hoje nós não olhamos nessa perspectiva, mas para um rei o cheiro o identificava tanto quanto as vestes. Então, encontramos esses 3 elementos em Cristo e eles oferecem... Profeticamente, no momento em que as pessoas não conseguem ainda alcançar o significado disso. Desculpa. Esses elementos, como fatores proféticos, indicadores, símbolos proféticos, numa altura em que as pessoas que estão a fazer isso, nem sequer elas entendem. Não, eles fazem porque assim o entendiam, e há coisas que se calhar fazemos por alguma tradição, por algum hábito, mas que têm um significado. E eu falei uma palavra que é tradição. Temos de ter muita atenção ao que fizemos, mesmo que seja por tradição, porque cada coisa tem o seu significado espiritual. Daí a necessidade de sermos instruídos. Estamos a ter muitos problemas sociais e até mesmo de âmbitos espirituais, porque há pessoas a fazerem coisas das quais não entendem o significado. Daí nasce a necessidade de pessoas que realmente conhecem o mundo espiritual e o seu funcionamento. E há 2 elementos fundamentais na Bíblia que descrevem, que nos ajudam nisso, que é o profeta e o mestre. Se calhar um dia, com mais calma, falaremos dos 2, mas são 2 elementos fundamentais. Aliás, esses 2 elementos não são apenas elementos ministeriais, são como caracterização de todo o homem de Deus. Todo homem de Deus devia ter alguma inclinação profética e, ao mesmo tempo, inclinação ao ensino. E não deve desassociar as 2 coisas. Porque... Qual é o perigo de sermos excessivamente proféticos
e pouco ligados ao ensino? Olha, esse é dos assuntos mais presentes, mais atuais, não é? Sim. É de facto um perigo muito grande, porque é como se eu estivesse a carregar uma arma e eu não sei fazer uso dela. Há uma palavra muito usada nas leads, sobretudo que quem trata de safety, a questão de segurança, que é a chamada perícia. Você deve manusear coisas que estás habilitado para manusear. E vai aqui já aproveitando um conselho a todos aqueles que estão na caminhada, a começar na caminhada. Não tenham medo dos dons, não tenham medo das graças que Deus confiou, mas sejam humildes o suficiente para se juntar a pessoas que de facto entenderam, conhecem e dominam aquilo. Não façam só apenas por fazer. O que acontece é que hoje nós estamos a ver muita gente a tentar avançar para determinadas coisas que não percebeu. Se há poder excelente que recebemos no reino, é o entendimento. Eu amo quando o Filipe chega a Eunuco, vê a ler as escrituras e a pergunta que faz: entende tu o que lês? Há momentos que temos que chegar a algumas pessoas com o ministério, com todo o respeito, sem querer desmerecer ninguém, e fazer simplesmente essa pergunta: mas tu entendes mesmo o que lês? Porque parece uma distorção total, mas lá à frente podemos falar um bocadinho mais sobre isso. E fundamentalmente no ministério profético, né? Sobretudo no ministério profético. Eu lamento porque é um ministério de bênção. É um ministério de bênção e de grande necessidade por corpo de Cristo. Eu acredito nisso. Eu sou muito de não desprezar essa graça, esses dons maravilhosos, e pela graça fluímos nisso, mas atenção que não podemos permitir que nenhum dom, que nenhum ministério nos desvirtue do mais relevante, que é Cristo. A realidade encontra-se em Cristo. Então, se o ministério profético desenvolve sem este lado do aprendizado, do ensino ou da compreensão, ele pode se tornar de facto muito perigoso. Daí que hoje vemos muitos misticismos envolvidos na própria prática profética, muitas questões que são contraditórias ao ambiente saudável do mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo é algo fenomenal. Coisas que pouco apontam para a santidade. Não, coisas que pouco apontam para a santidade, para o reino de Deus, e estamos a fabricar em alguns momentos ministros que, ao invés de trazerem glória para Deus, trazem algumas desonra. Eu creio que o Samuel Rodrigues, num dos seus comentários e livros, disse uma frase interessante. Ele disse: é preciso, e ele é um homem muito usado no profético, ele disse: é preciso nós aprendermos o profético para que ele não se torne patético. Sim, e de facto essa chamada de atenção é fundamental. E gostei, e se calhar a ênfase que deve-se fazer aos cursos, às conferências, aos seminários, há uma repulsa, não sei se já sentiu isso, de pessoas estudarem teologia, de pessoas fazerem cursos nos seminários. Esse déficit, essa rejeição, esse apelo e esse apego só ao espírito, sem que nós tenhamos essa paixão pelo ensino, também, de certa forma, é responsável por alguns dos escândalos que nós estamos a viver. É responsável e ao mesmo tempo é propositado. Acredito eu. E aqui é para dar em alguns momentos nossa opinião, né? Não estamos a ser, de alguma forma, não estamos a dar um veredito, uma machadada final. São coisas que estamos disponíveis para discutir até mesmo. Estamos abertos a isso. Mas, ao meu ver, muitas vezes é propositado. É propositado e intencional. Por quê? Porque eu não quero desvendar o que é verdade no sentido de fazer como eu quero, no sentido de fazer como eu gosto, no sentido de fazer como eu acho, e sem um pouco de responsabilidade como deve ser. Não há coisa mais maravilhosa do que sermos guiados pelo Espírito, porque quando nós somos guiados por Ele, Ele se responsabiliza. Quando somos nós... O Espírito há de vos ensinar todas as coisas. Ele ensina. Portanto, não pode haver tanto do Espírito sem ensino. Não, Ele ensina, e é uma das características que Jesus falou uma coisa interessante: aprendei de mim, que sou manso. Eu já falei com algumas pessoas que disseram assim, portanto, na verdade não disseram, eu sabia, pela graça que Deus nos deu. Como é que você aceita um profeta te dar banho? Você mais velha, como é que normalmente o profeta dá banho às moças, né? Yeah. As senhoras. Lamentavelmente. Onde é que vocês leram na Bíblia que Jesus deu banho a uma mulher? Ou a um homem? O máximo lavou os pés. Como é que o profeta assim tira as mesmas roupas e o profeta para te ungir? Onde é que vocês leram isso? Olha, quando nós vemos isso, e eu vou voltar a enfatizar isso, lamentavelmente, de facto é uma tentativa de ofuscar aqueles dons que Deus realmente levantou, porque é de uma insanidade
inaceitável. E o mais grave não é isso. O mais grave são as pessoas que se deixam levar. Temos dois aspectos aqui. Temos aspectos da ignorância de algumas pessoas, isso a sociedade toda aponta, mas há um aspecto espiritual nisso. Nós somos espirituais. Há um aspecto espiritual nisso. Quem faz esse tipo de coisa conta com a ajuda de alguma forma de espíritos que conseguem cegar pessoas. Porque uma pessoa na sua sã consciência, e nós já recebemos pessoas em aconselhamento, se quisermos falar desse assunto, nós já recebemos pessoas em aconselhamento que nós demos acompanhamento, que contaram-nos coisas bizarras que aconteceram em locais que se dizem igreja, mas não são. Não são. E a pergunta que eu fiz é exatamente essa. Como é que você permitiu que isso acontecesse? E a pessoa diz assim, não sei como é que isso aconteceu, pastor. Eu até hoje, a única coisa que podemos fazer é ajudar essa pessoa a se perdoar e a tocar a vida, a conhecer Jesus. Mas o grande ponto aqui é a pessoa admira, não é? E a Bíblia nos adverte sobre os perigos. São espíritos enganadores. A Bíblia fala disso. Existem espíritos enganadores. E a ausência do Espírito Santo numa pessoa, na vida de uma pessoa, o expõe a esse perigo de ser pego, de ser engodado por um espírito enganador. Então, porque não pode, de uma pessoa na sua sã consciência, não sai da sua casa e se permite passar por uma coisa dessa. E estamos a ver imagens em lugares públicos, em lugar de culto. Outrora isso fazia-se no oculto, ouvíamos essas histórias no oculto. Hoje estamos a ouvir que é no meio de culto, é no meio de um ritual geral. Isso nos submete a espíritos que já existiam no passado. Eu tive com um homem de Deus, o reverendo Lutumba, e uma das coisas que ele mencionou é isso. Disse, filho, os espíritos são os mesmos. Os que nos combateram, nós os mais velhos, também vão vos combater. Então nos permitam-vos passar as experiências, porque os espíritos são os mesmos. Não diferencia. No passado nós já tivemos situações ou casos como esse. Paulo faz advertência nas igrejas que ele foi fundando, abrindo, implantando, e faz a alusão a isso. Por exemplo, nós vamos à igreja que Paulo deixou a Tito em Creta. Creta é uma cidade da Grécia Antiga, e em Creta nós temos uma caracterização interessante dos crentes. Os crentes eram bem-sucedidos financeiramente, faziam negócio na altura, sobretudo transações marítimas, já havia um bom comércio naquela zona toda, mas Creta era caracterizada por ser uma zona de muitas influências na Grécia Antiga, sobretudo da mitologia. A mitologia era muito forte em Creta. É de lá onde sai a ideia de que sai uma teoria, uma ideia existente de que Deus conheceu uma mulher e essa mulher e Deus fizeram o mundo. Então nasce a ideia do Deus Mãe. Essa ideia prevalece. Nós temos uma igreja, em Angola tem essa igreja, que diz que Deus é mulher. Então chama-se a igreja do Deus Mãe. Mas é preciso nós olharmos para a história, para não sermos surpreendidos, e também aconselho aos jovens a lerem um bocadinho mais, para não se escandalizarem com tudo, porque senão vão desistir do reino, da caminhada. Mas tudo está escrito, e voltamos à necessidade de instrução. Voltamos à necessidade de ensino. E nós seremos chamados a responder situações como essa, sobretudo pastor. Quando alguém sabe que você é pastor, a primeira coisa que vai fazer é questionar. Então nós temos uma realidade que vem de há mais de 4.000 anos. É uma teoria, é uma ideia do passado. Por exemplo, nessa zona em Creta, onde Paulo deixa Tito com a igreja, e por isso Paulo faz várias advertências a Tito e a Timóteo, porque creio que são os dois que receberam maior responsabilidade. E por isso é que Paulo usa a palavra para Timóteo, por exemplo, parakaleo, para dizer rogo-te. Estou a pedir que apacentes essa igreja. Eu rogo-te que não deixes esses irmãos. Por favor. Por favor. É parakaleo no original. Então, Paulo sabia do desafio tanto de Timóteo como Tito, mas Tito em Creta teve esse desafio porque na mitologia da zona de Creta existia uma mitologia chamada Minorca. Minorca é um modelo de mitologia. É daí onde nasce o mito que até hoje é conhecido de Minotauro. Minotauro é uma estrutura de homem com cabeça de boi. Tudo nasce ali. E Paulo está a deixar Tito numa zona onde esses eram os hábitos, essas eram essas crenças. E ele conseguiu evangelizar pessoas, transformar pessoas. Mas na sua ausência, é como se aquelas teorias estivessem a voltar, vir ao de cima. Então, tanto Timóteo como Tito recebem grandes tarefas. Por isso é que Paulo, a Timóteo, adverte a respeito da mulher. E temos esclarecimento histórico por isso, porque Paulo proibiu a atuação das mulheres. Por quê? Porque na zona onde ele ficou com a igreja, onde ele deixou Timóteo com a igreja, acontece o quê? A Deus era uma mulher. Endeusava-se mulheres. E como é que se fazia isso? Endeusava-se mulheres sobre a promoção da promiscuidade. Então existiam dias em que se fazia a promiscuidade pública, orgias.
mas a deusa era mulher. Então, quando eles Era Diana nessa altura? Passou por Diana também. Quando estabelecem a igreja nessa região, Paulo puxa, ausenta a figura feminina exatamente para não criar determinados choques ou similaridade com aquela realidade. Mas pronto, isso é debate para outro dia. Mas é muito bom passar por essas coisas. Sim, temos que passar por isso. Então, estamos a ver os grandes desafios. Mas estes não são desafios atuais, são desafios já existentes. Por exemplo, nós temos uma... Falando nessa coisa, e já aproveitando do endeusamento da mulher, as mulheres têm uma certa sede de afirmação, uma certa fome de poder, permita mais expressão. Hoje, por exemplo, está muito na moda o empoderadas, as mulheres guerreiras, as mulheres destemidas, as mulheres... Nós também no Corpo de Cristo temos essa necessidade das mulheres se afirmarem. Aliás, hoje temos vários ministérios dirigidos por mulheres. Qual é a visão que tu tens sobre isso? Olhas com alguma preocupação ou normalizas isso? Não normalizo, à medida que nós temos que saber, se me permite o pleonasmo, a medida de cada coisa. Temos que saber a medida de cada coisa. E, de facto, na sociedade, o envolvimento social hoje tende a endeusar praticamente a mulher como uma resposta de alguém culpado, né? Porque foi-se analisar historicamente que a mulher foi de facto muito penalizada, e isso é verdade. A mulher foi de facto muito injustiçada ao longo da história, porque é um ser criado por Deus. E se a definição, na essência, fosse essa, tanto homem como mulher foram criados por Deus, então não adianta desprezar, maltratar a mulher, mas ao olhar-se para isso, vai-se para outro extremo, em que se colocar a mulher no centro de tudo. Eu de facto tive uma experiência há dias, num debate, em que eu estava numa negociação e tratávamos de um documento, e acontece que o documento voltou porque agora não pode, segundo as regras do circuito, não pode vir ao esmo senhor. É obrigatório vir ao esmo e à esma, por causa da afirmação ou da presença do gênero. E eu questionei sobre isso, né? Eu disse, mas se de facto já sabemos que estamos a transferir a informação para um homem, por que temos que enfatizar ao esmo? Não, para não excluirmos a figura da mulher. Já olhamos isso com uma preocupação. Depois isso dá problemas na tal ideologia de gênero. Começa com a mulher, depois vem outras formas, né, sociais de se viver. Mas pronto, olhamos sim com uma preocupação, mas dentro do corpo, até onde eu consigo observar, há um bom posicionamento de algumas mulheres bem doutrinadas que estão a conseguir colocar um certo limite nesse tão famoso empoderamento da mulher. Eu acho que quem tem poder tem. E Deus dividiu ou deu a medida a cada um como deve ser. As mulheres são mesmo iguais aos homens? As mulheres na responsabilização, as mulheres são iguais. iguais aos homens na criação. E já alguém fez eu não sei se foi o Youssef, acho que vi alguma coisa no estado do Youssef Kachala. Provavelmente. Estava escrito assim, em função do equilíbrio do género, estamos a solicitar 5 mulheres para poderem descarregar o caminhão de cimento. Sim, é de facto muito interessante então, isso. E isso também é normal? É de facto interessante isso. Entendo que isso é normal. Os homens são mesmo iguais às mulheres? Diante de Deus, aos olhos de Deus na criação, sim, mas no seu propósito, não. Explica isso. Deus deu 5 ministérios à igreja. E vou aproveitar isso. Nós temos um problema grave hoje, porque estamos a diferenciar os ministérios na concepção. Parece que um apóstolo, um profeta é mais relevante do que um pastor, mais relevante do que um mestre ou um evangelista. E estamos a perder por isso, porque na concepção queremos criar diferença, mas não deve-se criar diferença na concepção, na essência. O ministério é ministério. Ele deu 5 descritos, mas sabemos que existem outros, mas deu 5 e não fez alguma diferenciação que o apóstolo é mais relevante que o evangelista. Não fez. Sim. Agora, na atuação tem diferença e todos eles são necessários para o corpo. Estamos a ter graves problemas, homens de Deus, é por falta de evangelistas. Um dos problemas que nós estamos a ter no Evangelho... Os ganhadores da alma estão estamos com problemas por falta de evangelista. E tentamos minimizar o trabalho do evangelista. Sim, mas já vai falar sobre isso. Eu quero... Agora, voltando à questão da mulher... Tem problema com as mulheres? Não. Não, de modo algum. Ok, então vamos continuar sobre as mulheres. Com as mulheres. A questão da igualdade, porque eu sinto que, e estou aqui para conversarmos livremente, que há uma preocupação excessiva das mulheres em se afirmarem. Certo. Mesmo dentro da igreja. Correto. Eventos de mulheres. O março todo são as mulheres que pregaram. Isso é normal. Olha, eu diria que... Em quase todas as igrejas. Em quase todo o mundo.
em todas as igrejas e em quase todo o mundo, né? Mas, Eu não, qual é a interpretação? Eu tenho uma interpretação, até aqui, se calhar tem uma visão e mais informação, e é importante reconhecer isso, né? Tem tido, se calhar, mais contato. Mas até aqui eu tenho uma visão um tanto quanto razoável, à medida que é um espaço indicado. Mas é preciso não fazermos da exceção a regra. Não podemos fazer da exceção a regra. Não podemos colocar a mulher no pedestal. Aliás, não devemos colocar ninguém no pedestal. Colocamos Jesus apenas. Agora, de facto, sim, estamos a ter indicadores preocupantes. Podemos até chegar nesse raciocínio. Se começarmos a tornar igual. Não podemos tornar igual aquilo que Deus fez diferente. E nem podemos achar que, por facto de Deus fazer diferente, inferiorizou alguém. Os que vão não são mais importantes do que os que ficam. E os que ficam não são mais importantes dos que vão. Estou a falar na visão missiológica. Então, se Deus faz diferença, é porque Ele vai tirar benefício da diferença. Então, por que é que nós vamos tornar igual o que Deus fez diferente? Por que é que nós vamos... Não, se alguém está a acompanhar o programa e não acredita em Deus, vou fazer diferente. Por que é que nós vamos tornar igual ao que de facto... Nos nossos olhos, estou a falar de constatação, estou a falar de lógica indutiva. Ao olharmos, ao observarmos, é diferente. Por que é que vamos tentar tornar igual? A mulher é diferente do homem e o homem é diferente da mulher. E é uma questão que algumas doutrinas um pouco mais ortodoxas, mais radicais, questionam. Por que é que Deus não escolheu uma apóstola? Por que é que Jesus não escolheu uma apóstola? Essa é uma pergunta muito interessante, mas um tanto quanto, por assim dizer... Atrasada no tempo. Fora do contexto. Não, mesmo naquele tempo, se nós colocarmos dessa maneira, ela pode sair do contexto, porque a sociedade em que regia o mundo em que eles viviam, as mulheres não tinham espaço em nada. E isso não é bom, porque se nós questionarmos a possibilidade de Deus usar uma mulher para o ministério, teríamos de questionar a possibilidade de Deus usar uma mulher para a medicina. Porque o ministério não é só a pregação. E esse é o problema que estamos a ter. A missão não é só pregar, não é só impor as mãos. Temos rapazes que o sonho dele é só impor as mãos. Ministério não é só isso, impor as mãos. Ministério é uma... Isso pode ser 5% daquilo que é realmente a Exatamente. Então, eu acho que colocando assim fica um bocadinho injusto, porquanto a realidade social e também o tempo não era permitido. Por exemplo, mesmo até nós, por exemplo, as pessoas de pele negra, nem na guerra podiam ir para representar um país cuja maioria era branco. O mundo alterou, mas isso não é por si uma regra. Agora, se olharmos para o plano de Deus, aí sim faz sentido nós não termos a mulher como a prioridade no ministério. Porque no plano de Deus, parece-nos que desde o princípio, Deus não tinha como plano colocar a mulher na liderança. Inicialmente não foi assim. Esse argumento é mais válido. Vamos ao Éden, vamos olhar para o Éden. Deus deu a responsabilidade ao homem e o homem caminhou na sua responsabilidade. Mas agora Deus mudou? Não, Deus não mudou. Deus não muda. Os homens continuam sendo os líderes? Os homens continuam. E isso é a regra. Mas isso não significa que não tenha exceção, porque na Bíblia temos exceções. Na Bíblia temos mulheres que lideraram situações e foram uma bênção ao fazê-lo. E agora, homem de Deus, vamos pensar um bocadinho. Se Deus tiver uma mulher cheia de qualidades, cheia de temor, cheia do Espírito de Deus, mas quem cheia pode de reverência, impedir Deus de fazer o que Ele quer? Quem vai impedir? E temos um homem que não ora, um homem que não quer saber, um homem desviado. Deus, como criou uma regra preconceituosa, vai usar o homem, não vai usar a mulher. Eu não acredito, nem vejo Deus nessa perspectiva. Mas também já é tarde demais para pensar assim, né? Já é tarde. Mas também não sei, só para criar aqui a balança, eu penso que as coisas têm que ser de forma natural, a pessoa Sim. tem graça, Sim. e não criar aqui um movimento feminista. Não, sei que isso acontecer. Isto é que é errado. Isso é que é esforçar. Nós não temos que criar um movimento feminista de mulheres no ministério. Não, isso é natural. Sim, flui. Não acho que deve ser natural. Completamente. Se a pessoa é profetisa, ela naturalmente no ambiente, isso vai evidenciar-se. Como todo ministério. Assim como nós não devemos criar um ambiente masculino. Sim. Dentro do corpo de Cristo. Tipo, isso aqui é só para homens, como aconteceu no passado. Sim. E eu acompanho com alguma preocupação, porque parece que está a surgir aqui o movimento pró-mulheres, como se na atualidade ainda no corpo de Cristo existisse um movimento contra mulheres.
Acha que existe isso? Não, não existe. Aliás, a mulher está a receber. Veja como é que eu faço essa abordagem. Apesar de que depois disso vem críticas, né? Mas estamos preparados para isso, né? Mas eu faço essa abordagem E somos humildes para. Sim, mas faço com toda a honestidade, porque estamos aqui a tivermos. partilhar ponto de vista e também um bocadinho daquilo que eu observo nas Sagradas Escrituras. E eu tenho muitos argumentos para falar desse assunto, se um dia sentarmos só nele. E algumas pessoas iam se escandalizar com a própria Bíblia que estão a ler. Mas pronto. Não, porque às vezes Mas o nós equilíbrio é necessário. Como é que funciona a nível da sua igreja? Olha, a nível da nossa igreja, pela graça de Deus, é um equilíbrio bom. A mulher é prioridade? Não. A prioridade fica mesmo só Jesus. Nem o pastor é prioridade, mas cada um tem o seu ambiente. Vou lhe contar uma coisa muito, muito agradável. Eu, quando recebi chamado para este ministério, não recebi sozinho, estava envolvido, recebi direção. A primeira pessoa que eu partilhei era o pastor Wilton Chalo, que está comigo. E depois fui partilhando com algumas pessoas que Deus me havia chamado. E a minha esposa acompanhou todo esse processo. Então, ela hoje tem uma responsabilidade na igreja, não por ser minha esposa, mas por ser participante de todo o processo. Só para ter noção, nós ficamos coisa de 1 ano e meio só em oração durante os domingos e alugamos um espaço e ficamos ali 1 ano e meio. Eu creio que anualmente pagávamos $3.000, porque Deus me havia dado direção que tinha que ser naquele espaço. Eu disse, não tinha um sítio mais barato, senhor. E ficamos lá quase 1 ano e meio, quase 2 anos, 1 ano e meio, quase 2, só orando, 4 pessoas, com as portas fechadas, sem abrir, sem dar culto, mas já tínhamos as cadeiras, já tínhamos tudo. Então ela fez parte desse processo e outras mulheres que fazem parte do trabalho, não por serem mulheres, não por serem esposas de pastores, mas de forma natural, porque estão envolvidas no trabalho, conhecem agentes daquele trabalho e entendem a direção do nosso trabalho. Então há esse bom equilíbrio, mas há uma coisa maravilhosa nesse aspecto. Quando nós temos mulheres envolvidas no ministério, nós em alguns casos fechamos a porta ao diabo e muita gente não sabe disso. Muitos pastores estão a ter problemas a nível do seu ministério, até de escândalos, por causa do posicionamento ou a falta de posicionamento de mulheres dentro do ministério. Não estou a falar apenas da mulher do pastor, estou a falar de mulheres qualificadas para ajudar no ministério. Por exemplo, quando se trata de... são uma grande bênção. São uma grande bênção em várias dimensões. Por exemplo, um dos grandes trabalhos do pastor é o trabalho do gabinete. Nem só o trabalho do púlpito, mas o trabalho do gabinete. O trabalho do gabinete deve ser bem administrado, porque senão pode ser uma armadilha para o homem de Deus. Quando alguém vai ter com o homem de Deus, é necessário saber o assunto. Se a mulher quer falar de coisas da sua intimidade, por que é que vai falar no homem? Por que é que não temos uma mulher capacitada por Deus, com instrução bíblica suficiente para orientar aquela mulher que está com essa situação? Quando ela abre esses assuntos a um homem, está a abrir uma porta. Fragiliza. Está a abrir uma porta. Ela não está a falar com o anjo. E não está a falar com o anjo. E nem deve ser, até mesmo por questão ética. Ninguém vai querer fazer parte de um trabalho onde a sua esposa vai expor as suas intimidades ao pastor, que é um homem. Mas se tivermos um gabinete de mulheres, repito, não necessariamente a mulher do pastor, desde que sejam mulheres com comprometimento com o reino, com conhecimento da palavra e capacidade de instruir, vai ser uma bênção, porque ela vai ser instruída por uma mulher. Agora, há aquelas questões de forma também fica muito mais à vontade. Fica muito mais à vontade. Então, mulheres fazem parte do ministério. Essa exclusão que nós queremos criar pode ser perigosa, tanto quanto essa exaltação desnecessária. A coisa tem o seu equilíbrio. Nós temos a divisão hoje, temos os radicais e temos os liberais. Nós temos que ter cuidado para não estar nenhum desses. Ficar no meio é a coisa mais difícil. Não é à toa que Jesus morreu na cruz que estava no meio. É desafiador, mas é necessário. É necessário. Vamos agora falar de assunto. Eu quero falar um pouquinho sobre o cristão e a sociedade. E um pouco pelo nosso país, eu sinto isso, eu vejo isso na sociedade. Os cristãos em Angola, particularmente, estou aqui a delimitar a minha abordagem, minha área de atuação agora, não são relevantes. E quando digo não são relevantes, estou a olhar para aquilo que é o impacto dos jovens na nossa sociedade, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista até académico. Tivemos a graça agora de ter o pastor Paulo de Carvalho, que foi distinguido nos Estados Unidos numa das maiores, se não na melhor universidade do mundo. Mas, via de regra, nós somos conhecidos só como homens de oração, ficamos muito tempo no monte, mas quando descemos do monte, nós não impactamos socialmente falando no emprego, nos negócios, nós não aparecemos, nós desaparecemos. De facto, qual é o nosso problema? Olha, eu olho numa perspectiva um bocadinho ousada. Nascemos só mesmo para fazer história dentro da igreja? De modo algum. Mas indo para a questão, eu vou fazer uma inversão bem básica, só para dar o meu ponto de vista. Nós temos algumas pessoas relevantes em sociedade que até confessam Cristo,
São cristãos, mas são cristãos com algumas reticências. Começaríamos por aí. Se eu tivesse que colocar, se me colocasse isso como um problema para resolver um problema matemático, primeiro teríamos que identificar a quantidade de pessoas relevantes em sociedade, quer sejam empresários, quer sejam desportistas, quer sejam políticos, que acreditam ser cristãos, mas que não manifestam. Esse é um problema. Mas não é possível não manifestar. Não, eu explico porquê. Deus é grande demais para nós conseguirmos eu explico porquê. Eu explico porquê. O que acontece é, algumas pessoas assumem ser cristãos, vou falar terra a terra, mas não são espirituais. São cristãos de estar em algumas igrejas, porque nós temos muita gente influente em algumas igrejas, mas são cristãos de estar aí na igreja. É como se nós legitimássemos eles viverem um cristianismo não cristianizados. Se nós resolvemos esse problema, vamos ver que já muita gente em sociedade está lá e até conhece a palavra, mas não tem aquele impacto, não na sociedade, mas a sua afirmação enquanto cristãos. Aqui já resolveríamos metade do problema. Já teríamos ali uns 10% de avanço. Algumas pessoas que de facto ouvem a palavra, frequentam igrejas, mas que não precisam ser fervorosos ou manifestar a vida de Cristo porque estão naquela posição social. E nós como igreja... do evangelho? Sim, nós não responsabilizamos essas pessoas. Não, a questão de se calhar não é se envergonhar. Nós não responsabilizamos essas pessoas. Ou seja, ser responsabilizadas? Deviam ser responsabilizadas. Devíamos chamar a responsabilidade. Quando falo responsabilizar, é a própria transmissão que nós fizemos. Nós não temos circuitos, faz essa questão e muito bem, nós não temos circuitos que apresentam a ideia de que cristão em sociedade, em destaque, é uma bênção. Poderia falar mais, é um ministério. Como nós não fizemos isso, as pessoas acham que eu sou funcionário, eu sou atleta, eu sou político ou empresário e vou na igreja, sou cristão na igreja. Então nós temos que começar a chamar a atenção nas pessoas que já estão lá dentro a se posicionar. Já teríamos ali um 10%. Agora, temos o trabalho dos 90%, né? Aí sim entro agora na sua questão, que é desafiador, porque isso parte da mentalidade com que somos formados. Há uma diferença muito grande entre a nossa comunhão com Deus, a nossa relação com o Espírito e a mudança, a transformação da nossa mente. E nós temos que ter atenção. Eu sigo alguns homens de Deus e eu costumo dizer isso, não pela sua teologia, mas pela sua mentalidade. Porque eu sou estudioso e sem falta de humildade nenhuma, aprendemos muito com todos os homens de Deus, mas eu sinto que o que mais preciso é a maneira como esses grandes homens pensam. Nem tanto a sua teologia, mas a maneira como eles observam, o seu posicionamento. E os grandes homens de Deus, e vamos já passar essa mensagem a quem nos está a ouvir, que é seguir o ministério, não é só, não estamos a desmerecer, a prioridade começa meditação, oração, comunhão, fluir do Espírito, mas não para por aí. Os grandes homens de Deus hoje em sociedade são pessoas que têm um posicionamento diferenciado, de tal forma que o ímpio que é político, o ímpio que é empresário, vem se consultar a essas pessoas por causa da sua mentalidade, a sua forma de observar o mundo, a sua forma de enxergar os fenômenos sociais, a sua forma de resolver problemas. Uma linha muito virada a Daniel, uma linha muito virada a José. E nós não temos porquê? Não temos porque não temos isso como dentro do nosso cardápio, a formarmos pessoas. Aqui é problema de formação, é problema de base. Nós pegamos alguém que se converte e continuamos a insistir que ele se firme em oração e meditação. Isso é uma bênção, mas não passamos, é daí a palavra que eu usei, responsabilização. Não passamos a responsabilidade dele ser grande em sociedade para a glória de Deus Pai e trazer isso para o reino. Não passamos essa responsabilidade e acaba sendo de fato muito desafiador. Duas coisas vão acontecer: ou ele não vai ser grande em sociedade, ou se tornar grande em sociedade vai se afastar da igreja. É o que acontece. As pessoas mal são promovidas. Eu acho que ainda temos mais ou menos uns 10, 15 minutos, não sei. Mas o que é que acontece? Quando as pessoas são promovidas depois, elas sentem que já não servem mais para estar na igreja, porque o ambiente, é como se o ambiente lá fora fosse oposto. Algumas pessoas, profissionalmente falando, elas não podem estar todos os dias na igreja, não podem estar em todos os cultos, porque eles têm que trabalhar, são importantes na sociedade, mas elas não devem negar Cristo na vida delas, nem afirmar isso na sociedade. Olha, Mendes, permita partilhar algo que é necessário e eu vou pedir. Este ano nós temos, as igrejas, a maioria tem essa dinâmica de uma palavra profética no final do ano. Nós temos isso, na igreja que eu pastoreio, Igreja Salvador Reina, nós temos isso, todo final do ano temos uma palavra profética, uma direção de Deus. Mas mais do que uma palavra profética, e é isso que eu vejo diferente dos outros ministros, nós temos isso como um ensino.
ou seja, a mensagem que recebemos de Deus, não vai ser só a palavra profética do ano, não, vai ser a palavra de ensino para aquele ano. A necessidade de juntarmos o mestre, o profeta com o mestre, o homem de Deus completo tem que conseguir juntar isso, o lado profético e o lado do ensino, para ser mesmo bem equilibrado. Então, quando nós demos uma palavra profética, eu sei que é o ensino que Deus quer que eu imponha sobre a igreja. E esse ano nós estamos no ano do temor. Ano do temor do Senhor. E eu lembrei à medida que ia fazendo essa questão, porque se nós não formos iniciados no temor, quando nós vencermos na vida, supostamente, vamos abandonar tudo. Mas quando nós temos, de facto, os princípios de temor, pelo contrário, começamos a ver que Deus se me está a abençoar, a maior é a minha responsabilidade com o reino. E acreditam, meu Deus, o Ghana, a Nigéria, a África do Sul, Zimbábue, só estão diferentes de nós, porque esses princípios são para eles sagrados. São tão sagrados que há pessoas que mesmo se desviando não deixam de dar dízimo. Não, é que são mesmo sagrados, porque ele conhece a responsabilidade dele para com o reino. Ele sabe, aprendeu isso. E tem também ali um temor, tem mesmo temor. E a palavra temor, já que você falou do temor, é muito mal interpretada às vezes. Muito mal interpretado. Como muito você mal, ensina muito o mal, temor? muito mal, Medo mal interpretado, porque e quando eu comecei a ouvir falar no princípio, por acaso, eu tive de facto essa mesma reação com alguns membros novos da igreja. Os mais firmados receberam bem, mas os membros novos olharam assim: ano do temor, esse ano vai ser aquele ano que o pastor vai chicotear todo mundo. Não, o temor transcende isso. O temor é de facto algo abençoador à medida que com Deus funciona assim. Quando nós o respeitamos como prova do amor que temos por Ele, Ele se abre mais para nós, se me permitem essa expressão. Ele sente-se mais confortável em se envolver conosco. Daí que temor é uma grande bênção. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é fonte de vida. Temor ao Senhor é uma bênção. Princípio de sabedoria. Se nós navegarmos no temor, e alguém que nos está acompanhando nessa entrevista, se eu tivesse que lhe dar um conselho hoje aqui, eu lhe aconselharia a meditar, a estudar e a mergulhar mais no temor, porque de facto quando recebemos a palavra como uma chave. E uma das instruções que de Deus recebemos é que esse ano seria um ano de muitas situações, de pessoas que não têm um pingo de temor, que carregam uma Bíblia, que pregam, que têm ministérios e tudo o resto, mas que não têm um pingo de temor. Quando falamos de temor, não estamos a falar na dimensão do medo, na dimensão do respeito. Eu vou fazer uma coisa para Deus, devo fazer com consideração. A outra palavra no temor é a estima elevada. Falar de Deus com estima elevada. Temos necessidade, enquanto pastores, voltar a estudar ética. Um homem de Deus deve tratar as coisas de Deus com uma estima elevada. Eu não posso pegar essa Bíblia. Olha, referência, palavra extraordinária. Nós tivemos um episódio estranho no ambiente secular em que havia um desafio em quem é mais irreverente. Aqui dentro é o contrário. É quem consegue reverenciar mais as coisas sagradas. Daí a ideia de reverendo. Como é que uma pessoa que é de Deus, sem um pingo de temor, fala de Deus de qualquer maneira, usa qualquer expressão, fala sem respeito algum pelas coisas de Deus e pelo próprio reino? Alguma coisa está em falta. Ou não é deste lado também, se me permitir falar sobre essas questões. Ou não é deste lado. Porque de facto não é compatível. Não é compatível. Não estamos a dizer que quem tem temor... Quanto maior a dimensão da comunhão com Deus, também maior é o temor. Jesus. As pessoas que mais se aproximaram de Deus, mais o temeram. Aliás, e acontece muito. Nós às vezes na nossa humanidade fizemos coisas, falamos coisas e vamos vivendo a nossa vida. Mas quando nos recolhemos para a comunhão com Deus, aquilo é algo forte. O temor de Deus em nós começa a ajustar coisas. Não precisa ninguém nos condenar. Não precisa o mundo. Como é que o ímpio está a vir repreender um crente? Está a vir repreender um ministro de Deus? Não, alguma coisa. Não importa quantos espíritos você invoca ter. Não importa quantos sinais você faça. Se não passar por isso, alguma coisa não é de Deus. Porque em Deus nós somos colocados, embanhados nesse temor, nesse respeito pelas coisas e pelo reino. Eu não ultrapasso uma pessoa. Não piso um homem de Deus. Não falo de qualquer maneira de uma igreja. Não ataco os mais velhos. Não ataco igrejas centenárias.
igrejas que fizeram muito pelo Evangelho por uma outra situação. Alguma coisa está a faltar. Então recebemos essa chave. Temor faz de facto essa produção agradável. E temor é bênção. Temor traz um homem que tema o Senhor Deus não lhe negará nenhum bem. Não, está escrito. Até riquezas estão garantidas para aquele que tema o Senhor. É como se Deus tivesse confiança. Eu posso confiar nele, posso lhe confiar coisas. Então, temor é fundamental. E já agora vou tornar um pouco mais elástica a minha questão ainda dentro do temor. Como é que nós estamos em termos de temor? Nós, corpo, na avaliação? Não, eu sinto que ao receber de Deus foi como se fosse uma lição, uma chamada de atenção, porque eu fui orando e nós vamos orando ao longo do ano para saber qual será a palavra do próximo ano. Eu estou a orar agora para receber palavra para o outro ano. Então, às vezes, quando vemos essas coisas para os jovens que são críticos, isso é bom, mas tenham alguma atenção, porque nem tudo é feito na emoção, na brincadeira. A quem está mesmo ali a ralar de dia e de noite para receber alguma coisa do Senhor. Eu tinha uma outra ideia, veja a diferença, eu tinha uma outra ideia para o ano de 2023, mas se a coisa que Deus me fez recordar é a necessidade de voltar ao temor, porque eu lembro que mergulhei muito no temor há anos atrás. Estou a falar de 2004, estou a falar de 2003. Aliás, os jovens pregadores de hoje são o resultado de uma mensagem muito voltada ao temor. Muito voltada ao temor, a renúncia. Então, essa sempre foi a nossa estrutura e isso nos manteve até hoje. Você tem falhas, você tem imperfeições, você está no meio de um mundo muito dinâmico, mas há algo que te permanece. E eu utilizo a corda na igreja. A igreja sabe que quando me vê com aquela corda vou falar de temor, porque com a corda eu consigo ilustrar na igreja a diferença de ter ou não ter o temor. Quando nós temos ou não temos o temor, é como se tivéssemos uma corda no pescoço. Quando não temos, é como se tivéssemos uma corda amarrada e que está sobre o nosso pescoço. É uma questão de tempo. Algum acontecimento pode bicar o balde e vai ser fatal. Toda pessoa que caminha sem temor é uma questão de tempo, porque temor é fonte de vida e a ausência de temor seria o quê? Suicídio completo. Mas ao mesmo tempo eu uso a mesma corda para mostrar como é alguém que tem temor. Quando temos o temor, é como se alguém tivesse uma corda mais sobre a cintura. Quando você tentar ir longe demais, alguma coisa vai te trazer de volta. Quando você estiver diante de um abismo, alguma coisa vai te fazer recuar. Alguma coisa vai te trazer outra vez. Então, o temor acaba sendo o teu conselheiro. Exatamente. Coloca-te ali os limites, o despertador. Então, se alguém está a viver algum momento nessa hora de entrevista, aproveitamos orar para que seja ativado o temor. E esse temor te vai fazer voltar. Não precisa ninguém expor a vida de um homem de Deus. Ninguém precisa criticar ou viver a encontrar fantasmas e defeitos nos outros. Não. Vamos orar para que nasça o temor e isso vai fazer com que a pessoa se reestruture, volte. Mas respondendo à questão, em termos de temor, temos necessidade de voltar a ensinar essa mensagem, instruir sobretudo aquelas pessoas que estão a entrar agora no reino, que querem vencer no ministério, que estão com grandes sonhos ministeriais. A caminhada é muito longa, vai exigir de ti temor do Senhor. Uau, não gostava de passar para os dois últimos aspectos da nossa entrevista, que são normalmente uma palavra profética para a rádio, que Deus colocou no teu coração, e também um conselho para a juventude. Mas antes eu gostava que tirasse 2 minutos para orar sobre essa questão do temor. Centenas de pessoas nos vão ver. E por acaso o meu espírito leva-me a sentir essa necessidade. Certamente milhares de pessoas que nos vão acompanhar também vão ter o mesmo desafio, o mesmo desejo de Deus nos ajudar e o temor nos proteger. Podia. Vamos sim orar. Amém. E vamos orar ao Senhor nessa hora. Você que estiver a acompanhar esse trabalho maravilhoso, eu queria orar consigo, fazendo lembrar que o temor é fonte de vida. Então eu oro nessa noite para que Deus te possa conceder este temor, que Deus te possa de alguma forma aumentar no temor. Acredita que quando esse temor o faltar, você vai ter ausência de muita coisa, mas nessa hora nós estamos a orar para que Deus acrescente esse temor. E aquilo que você está em falta, que está em falta em sua vida, vai voltar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos a orar com toda a fé, em união de fé com o teu servo, debaixo dessa palavra profética e direcionada. Queremos orar por cada pessoa, Senhor, que vai ter contato com essa entrevista, de tal forma que nasça um temor em seu coração. Falamos do temor do Senhor, falamos do temor que restaura a vida, falamos do temor que abrilhanta a nossa relação com Deus.
Falamos do temor que faz com que permaneçamos na jornada, que não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita, para nenhum vento de doutrina, mas que possamos manter focados, Senhor, no teu operar, no teu agir, na tua grandeza, mas acima de tudo naquilo que tu és. Ajuda-nos, Senhor, a fluir em teu temor, e sabemos que ele é chave para nós, de facto, sermos abençoados e sermos uma bênção para esta nação. Esta é a oração que nós fizemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Duas coisas, tal como disse, uma palavra para a Rádio Sublime e conselhos para a juventude são as nossas nossos últimos pedidos, né? Uau. E fazemos isso a todos os nossos. Uau, olha, é uma bênção estarmos aqui, e a palavra que eu deixo nesta abençoada rádio é uma palavra relacionada à unção. Desde o momento que pisei neste lugar, eu vi que seremos de facto abençoados, e muito abençoados, com o crescimento dessa rádio a nível técnico e a nível de qualidade. Mas há um diferencial que essa rádio tem, que é a unção. E há coisas que nós só alcançamos, ou há níveis que só de facto Deus nos permite alcançar, se nós estivermos debaixo de uma unção específica. E esse trabalho tem uma unção específica. Esse trabalho é fruto de uma visão, e essa não é uma visão natural, não é uma visão, por assim dizer, sem alicerce. É uma visão que está embanhada na unção de Deus. Então a unção vai fazer com que essa rádio ultrapasse barreiras e de facto alcance pessoas, de tal forma que vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram curadas, de pessoas que foram convertidas, de pessoas que foram transformadas, edificadas de forma tremenda ao ter contato com o trabalho dessa rádio. E vamos também crer no Senhor, pelo aquilo que eu consigo sentir nessa noite e aqui nesta rádio, que essa rádio vai formar pessoas que vão representar o reino nas cadeias televisivas a nível nacional e também internacional, e vão poder testificar que além da técnica, além da qualidade na apresentação, de um jornalismo de qualidade, vão carregar também algo diferente. Estamos a falar de incenso, estamos a falar de ouro, estamos a falar de mirra sobre esta rádio. No nome de Jesus nós cremos. Vamos ver um avanço extraordinário. Eu creio nisso no nome de Jesus. Amém. Uma palavra para os jovens. Olha, a todos os jovens, eu vou dizer aquilo que o amigo de Jó disse: não são apenas os velhos que são sábios, nem os de muita idade que entendem o que é reto. Jó, no seu momento de agonia, todos falaram mais velhos, mas depois veio um jovem e tomou essa palavra. Lembre-se disso: não são apenas os velhos que são sábios, nem os de muita idade que entendem o caminho reto. Temor do Senhor a você, jovem, vai lhe fazer atingir um nível de sabedoria para que você possa de facto conduzir o seu chamado, o seu ministério, a sua vida, e que ela glorifique a Deus. Ande no temor do Senhor e você será uma bênção para esta nação. Muito obrigado, pastora Adilson, Alexandre. Tal como eu disse, é a primeira de várias outras que hão de surgir certamente. Louvamos a Deus pela sua presença aqui. Obrigado. A Sublime Entrevista volta numa próxima edição, claramente com outro convidado. E louvamos a Deus por estar a nos acompanhar. Estou assim um pouquinho mais para lá do que para cá, depois desses últimos minutos aqui da nossa entrevista. E agradeço a Deus pela sua companhia. Tal como dizemos sempre, nós somos a rádio número 1 da Palavra de Deus.